E convido a igreja para abrirmos juntos as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. E agora à noite, com a graça do Senhor, nós vamos estar considerando do versículo 10 até o versículo 16. Como eu disse, eu tinha um propósito de expor todo este capítulo hoje, mas como pela manhã nós só fomos até o versículo 9, agora à noite eu queria tratar desta outra perícope do capítulo 7, e se Deus nos der a graça, em outra oportunidade nós trataremos das demais partes deste capítulo, e com certeza será edificante para nós. Então, se você perdeu a mensagem de hoje pela manhã, já está no canal da nossa igreja, você pode ir lá, acessar, tem o culto completo e tem só a mensagem que foi reservada, cortada, só a pregação, para você assistir e também compartilhar com aqueles que você conhece, com os grupos que você faz parte. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 10. Se nós fôssemos dar um tema para a mensagem de hoje à noite, nós não lidamos muito com temas, né? Aqui nós pregamos os textos sequenciais, mas se eu fosse dar um tema para a mensagem de hoje à noite, seria casamento, divórcio e, entre aspas, novo casamento. E eu vou dizer por que, entre aspas, logo em seguida. Então, casamento, divórcio e novo casamento. Pela manhã, nós falamos sobre sexo, casamento e celibato. Então, agora à noite, casamento, divórcio e novo casamento. A palavra do Senhor diz assim: como os irmãos vão ficar um tempinho sentados, só para descansar a sua coluna, dá para ler de pé, junto comigo? Ajudar a sua coluna aí, enquanto nós não trocamos essa bancada dura por poltronas, se Deus quiser, então descansar a coluna dos irmãos um pouquinho, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 7, do 10 ao 16. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou, como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? A igreja pode assentar-se, vamos orar mais uma vez. Pedir ao Senhor que nos ajude, que nos oriente, que nos dê discernimento, para que a gente possa entender esse texto e meditar nesse texto da forma correta, adequada, que o Senhor tem para nós. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esta rica oportunidade de ministrar a Tua palavra, de meditar na Tua palavra. E agora que a Tua palavra foi lida e encontra-se aberta diante de nós, nós suplicamos, Senhor,
pela direção do Teu Espírito Santo na ministração dessa palavra. Ó Espírito Santo de Deus, vem trazer luz, discernimento, vem me livrar de erros, me livrar de qualquer tipo, ó Deus, de insinuação pura e simplesmente humana, mas que nós venhamos aqui estar falando de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer, com a intrepidez necessária, com a coragem e com a ousadia que vem de Ti, Senhor. Então, ajuda-nos, nos dá discernimento, mas também nos dá coragem, intrepidez para ministrar com fidelidade a Tua palavra. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Meus queridos irmãos, eu preciso destacar algumas coisas à guisa de introdução para a gente entender o texto. Principalmente se você não ouviu, não assistiu ainda a pregação que nós fizemos hoje pela manhã. É claro que eu não vou repetir tudo que eu disse de manhã, porque aí não daria certo. Mas algumas coisas eu preciso trazer à memória dos irmãos. Primeiro, que Paulo, nesse capítulo 7 da carta aos Coríntios, ele está dando respostas a algumas perguntas que lhe foram feitas pelos irmãos da igreja de Corinto. Eles mandaram uma carta, se você olhar o versículo 1, diz assim: quanto ao que me escrevestes. Então, eles mandaram uma carta para Paulo com algumas questões que eles precisavam ter um esclarecimento do apóstolo Paulo. Paulo havia fundado aquela igreja, Paulo era o seu pastor, Paulo era um apóstolo de Jesus Cristo, e aquela igreja está agora lhe enviando uma carta pedindo alguns esclarecimentos sobre alguns assuntos. E dentre esses assuntos, o principal, que nós estamos aqui no capítulo 7, era sobre questões relacionadas a sexo, casamento, solteirice, celibato, viuvez, divórcio e por aí vai. Então, virgindade, a questão das virgens. Então, a igreja tinha dúvidas sobre esses assuntos e elas colocam numa carta para o apóstolo Paulo. Não sabemos o que motivou essa carta da igreja. Talvez, no capítulo 5, versículo 9, nós temos uma dica. Paulo já tinha escrito uma carta para aquela igreja falando sobre o problema da imoralidade, da impureza, do pecado relacionado à porneia, a tudo aquilo que está vinculado a uma vida promíscua nessa área sexual. Então, no capítulo 5, Paulo está falando de um jovem que estava indo para a cama com a mulher do seu pai. Não era a sua mãe, pelo menos não é essa a interpretação que a grande maioria dos exegetas entendem. Provavelmente era a sua madrasta. E o seu pai talvez não estivesse mais vivo. Mas o fato é que aquele rapaz estava vivendo com a sua madrasta, a mulher do seu pai, e não tinha nenhum problema na igreja. E Paulo vai escrever para que a igreja discipline aquele rapaz, porque a coisa estava séria, nem no mundo tinha aquilo ali. Nem lá fora, na cidade de Corinto, no contexto da época, tinha aquilo ali. Depois, no capítulo 6 ainda, ele vai falar sobre pessoas da igreja de Corinto, irmãos jovens da igreja de Corinto, que estavam indo para a cama com prostitutas, com as prostitutas cultuais da cidade de Corinto. E Paulo vai, mais uma vez, chamar a atenção e dizer que quando você comete o pecado da fornicação, da prostituição, do adultério, quando você comete um pecado com o seu corpo, e você se deita com a prostituta, por você pertencer ao corpo de Cristo, por você ser o corpo de Cristo, se você é um crente, é como se você estivesse levando Jesus e a própria igreja do Senhor, que é o corpo do Senhor, a se deitar com a prostituta. E ele vai dizer que Deus não vai deixar isso barato com você. Imagine você levar Jesus para a cama de um motel para unir-se com a prostituta. Você está se fazendo uma só carne com ela, e você é uma só carne com Cristo.
Você é o corpo de Cristo. Então, como é que você pega o corpo de Cristo e une a uma prostituta? Então, provavelmente, como Paulo está falando de questões relacionadas à impureza, à porneia, a pecados nessa área sexual, a igreja ficou com muitas dúvidas, muitas dúvidas. Eu falei também que o contexto da época é um contexto influenciado pela filosofia grega, ou pelo gnosticismo, que tinha a seguinte ideia: a matéria é algo má, é algo ruim, é algo que nós precisamos ter muito cuidado, porque o corpo, na visão grega, prevalecente naqueles dias, era a prisão da alma, o caixão da alma. Então, essa visão negativa em relação à matéria, ao corpo, a tudo aquilo que é material, fazia com que a sociedade daquele tempo fosse para dois extremos. O primeiro extremo é o seguinte: se o corpo é mau, se a matéria é má, e eu preciso dar vazão a isso aqui, como que destruir esse corpo, ou o que eu faço com o corpo não importa, então eu vou liberar geral. E aí a turma caía na prostituição, no pecado, em tudo que tivesse, porque o que eu faço com o corpo não tem nada a ver. Era o hedonismo ou a libertinagem por causa dessa filosofia grega. Mas havia o outro extremo, oriundo dessa mesma ideia. Qual era o outro extremo? Era ir para o ascetismo. O que é isso? A matéria é má, o corpo é mau, então eu tenho que punir esse corpo. E como eu vou punir esse corpo? Como eu vou subjugar esse corpo? Negando a ele aquilo que ele gosta. Então, sexo, tudo aquilo que é prazeroso, eu não vou dar vazão. Então, daí vai surgir aqueles cristãos ou pessoas ascetas que vão se resguardar. No contexto da igreja de Corinto, tinha outra questão. Aquela igreja é uma igreja super espiritual. Uma igreja que tinha todos os dons, uma igreja cheia de fogo, né, que o povo estava assim, já no nível dos anjos. Eles já estavam falando a linguagem dos anjos na cabeça deles, talvez. Eles já estavam num nível assim altíssimo. Então, se eu estou num nível espiritual bem elevado, eu começo a desprezar aquilo que é relacionado à carne, ao corpo, à vida. E aí, o que estava acontecendo? Alguns irmãos naquela igreja, eles estavam começando a defender uma abstinência sexual. Então, eles estavam dizendo assim: se você é crente, se você é um servo de Deus, se você foi convertido a Cristo e você quer viver uma vida pura, uma vida digna do Evangelho, uma vida mais próxima de Deus, então você tem que se abster de sexo. O problema é que os casais, eles estavam sendo influenciados por isso. Muitos casais. E é claro que era uma decisão unilateral, porque poderia ser a mulher que estava dizendo assim: eu quero ser mais santa, eu quero ser mais consagrada e não quero sexo. Mas o marido não estava nessa ideia. Poderia ser o homem. E aí Paulo diz: não pode ser assim. Se vocês querem se apartar por um período para dedicar a oração, tem que ser por pouco tempo, por mútuo consentimento. E cuidado para que Satanás não tente vocês com essa incontinência. Paulo vai também falar da questão do celibato, que você pode aderir a isso se você tiver o dom. Se você tiver o dom do celibato, você pode aderir. Agora, se você não tiver o dom, não tente brincar com isso, porque é melhor casar do que viver abrasado, ardendo em desejo, pegando fogo. Aquela turma que diz assim: olha, eu sou crente, sou cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não preciso de nada da carne, esse negócio de sexo, de casamento, disso, daquilo outro. Eu posso viver só com Jesus. Mas está pegando fogo, está subindo nas nuvens, está nas paredes. E se não tiver cuidado, a queda é feia. Porque isso aqui é carne. E aí, Paulo, agora, ele vai falar de um segundo problema naquela igreja. Naquele contexto. O que estava acontecendo ali, meus irmãos? Como eu disse, nós não temos a carta que foi enviada para Paulo. Então, a gente precisa imaginar, a partir das respostas que foram dadas pelo apóstolo, qual era o conteúdo da carta.
É como eu estar observando um irmão falando ao telefone e eu imagino que a outra pessoa está falando do outro lado pelo que ele está dizendo aqui. Débora está aqui na minha frente, de repente Débora está falando ao telefone com alguém. Pelas palavras de Débora, eu estou imaginando qual é o conteúdo da conversa e o que a pessoa está falando do outro lado. Mas eu posso errar. Eu preciso ter muito cuidado. Então, nós não temos a carta. A gente imagina quais são as perguntas mediante o que Paulo está falando. No texto que nós acabamos de ler, o que estava acontecendo? Lembre-se do contexto que eu falei. Provavelmente, dentro daquela visão ou grega, ou espiritualizada, uma espiritualidade exacerbada, alguns irmãos, algumas irmãs estavam dizendo o seguinte: olha, para viver uma vida espiritual digna, então eu devo fazer o seguinte: eu vou me separar e eu vou me dedicar às coisas de Deus. Então, vamos se separar, cada um vai para o seu canto, ou então eles faziam um voto para, mesmo dentro do lar, viverem como irmãos. Outras pessoas, outros irmãos, outras irmãs estavam com uma dúvida. Paulo, eu sou crente, eu sou uma serva de Deus, mas o meu marido não é. Ele bebe, ele é pagão, ele é idólatra, ele não tem nada de Deus. Como é que eu, uma serva de Deus, eu vou me deitar na cama com um homem que é idólatra, que não teme o Senhor? Como é que eu vou para a igreja adorar o Senhor e eu vou me deitar com uma mulher que não adora o Senhor? Porque os homens também poderiam estar pensando assim. Então, Paulo vai trazer resposta sobre isso, porque algumas irmãs e alguns irmãos disseram o seguinte: eu me converti, aceitei Jesus Cristo como Salvador, agora quero viver uma vida digna, e o meu marido não é crente, não é um servo de Deus, então o único caminho que eu tenho é me separar dele, abandonar ele, para viver uma vida mais consagrada. E Paulo vai falar se isso pode ou não. Outra dúvida que poderia estar surgindo era o seguinte: Paulo, como é que fica a questão dos meus filhos? Eu sou crente, sou uma serva de Deus, sou casada com um descrente, como é que fica a situação dos nossos filhos? Eles são pagãos, eles são cristãos, eles são salvos, não são salvos, eles são abençoados, não são abençoados, são puros, são impuros, como é que fica? Eram dúvidas legítimas e que Paulo vai tratar aqui nesse texto. Então, com esse contexto em mente, imaginando a carta, as perguntas, vamos olhar para o texto e ver aqui. Como eu disse, Paulo vai falar aqui sobre casamento, ele vai falar sobre a questão do segundo casamento e do divórcio. Nós vamos ver aqui. Primeiro, versículo 16, versículo 10 e 11, Paulo vai falar sobre a questão do casamento entre cristãos. É um ponto aqui que eu preciso ressaltar para os irmãos. Esse texto ele tem dois lados. Primeiro, Paulo está falando para crentes, casais crentes. O homem e a mulher são crentes, são membros da igreja de Corinto, são servos de Deus. Paulo vai se dirigir a eles. Depois, Paulo vai se dirigir àquele segundo contexto, que são casamentos mistos, onde um cônjuge é crente e o outro não é, que era uma realidade na igreja de Corinto. Agora, calma, porque a Bíblia não dá margem para casamento misto. Aqui é outro contexto, é outra história. São pessoas que se converteram, já eram casadas e o cônjuge não se converteu, tá bom? Então, olha como é que Paulo começa. Casais crentes. Um casal crente pode se separar? Era essa, talvez, a pergunta que estava sendo levantada. Pode se separar, Paulo? Nós chegamos à conclusão que nós devemos nos separar para, talvez, viver uma vida melhor ou não deu para continuar. Nós não sabemos a razão. Olha o que Paulo diz aqui, versículo 10 e 11. Ora, aos casados, então ele está se dirigindo aqui aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor. Primeira coisa que chama a atenção aqui, Paulo não está dando um conselho.
Paulo não está dando aqui a sua opinião. Paulo não está aqui pura e simplesmente falando algo que você vai avaliar e decidir se você aceita ou não. Ele está dando uma ordem. E ele está dizendo assim, que essa ordem não é dele, essa ordem é do Senhor. E a palavra que ele usa aqui é muito interessante, porque ele coloca Jesus como o Kyrios, o Senhor, aquele que é o Senhor supremo e absoluto sobre toda a terra, sobre nós. Então, Jesus Cristo é o seu Salvador, sim ou não? Sim. Mas eu pergunto, ele é o seu Senhor? Ele é o soberano sobre a sua vida? Porque ele é soberano sobre todas as coisas. A pergunta é, ele é o Senhor da sua vida? Você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas também como seu Senhor, o Kyrios da sua vida? Então Paulo diz, ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Algumas coisas chamam a atenção aqui. Primeiro, Paulo está falando, em primeiro lugar, com as mulheres. E a questão é, por que ele está chamando a atenção primeiro para as mulheres? Algumas possibilidades. A primeira é que talvez a carta seja oriunda das mulheres. Foram as mulheres que levantaram essa questão. Foram as mulheres que fizeram essa pergunta para Paulo. Paulo, a gente pode se separar, nós podemos se divorciar, a mulher pode abandonar o seu marido, separar-se do seu marido, divorciar-se dele, ela pode fazer isso. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que Paulo está escrevendo num contexto greco-romano. E no contexto greco-romano, a mulher podia se divorciar do homem, diferente do contexto judeu, que essa era uma prerrogativa só dos homens. Então, no contexto judeu, a mulher não podia se divorciar, não partia dela. Era o homem que dava a carta de divórcio. Mas no contexto greco-romano, as mulheres tinham essa liberdade, essa prerrogativa. Então, como as irmãs da igreja de Corinto são, na sua grande maioria, gregas, gentias, com a mentalidade completamente gentia, elas poderiam estar trazendo para a igreja aquela mentalidade lá de fora. Eu posso me separar? Eu posso abrir mão do meu casamento? Então, por isso que Paulo começa com as mulheres. E a questão aqui é, ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Paulo está dizendo, não existe brecha para divórcio, porque foi o Senhor quem falou. Não tem brecha. Não existe isso. A questão é, onde é que Jesus falou isso? Vamos ver aqui, eu só vou citar os textos, irmãos, porque eu não tenho como entrar nos textos. Aí a gente sairia daqui meia-noite. Marcos, capítulo 10, versículo 9. Olha o que diz aqui Marcos, capítulo 10, versículo 9. Palavra do Senhor para o nosso coração. Olha o que o Senhor ordenou. Paulo está citando o Senhor Jesus. Marcos 10, versículo 9. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. É palavra de Jesus. O contexto aqui é aquela questão do divórcio que foi levantada. Perguntaram para Jesus sobre a questão do divórcio. E Jesus vai ser taxativo dizendo que o que Deus ajuntou, o homem não separa. E homem aqui está no neutro. É homem, mulher, é pastor, é padre, é juiz. Não interessa. Não interessa se é um ser humano, uma instituição. O que Deus uniu, o que Deus ajuntou, o homem não tem autoridade para separar. Não pertence ao homem.
E eu sei que aqui tem um problema, porque, inclusive, eu já pensei assim, lá atrás, quando eu não tinha estudado esse assunto ainda com profundidade. Pastor, mas o meu casamento eu descobri que não foi Deus que uniu. Porque quando eu casei, eu não tinha condições de dar uma palavra realmente balizada, segura. Eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Eu era muito novo. O meu casamento, pelas circunstâncias dele, eu tenho certeza que não foi Deus que uniu. Meu amado irmão, essa é uma das desculpas mais esfarrapadas que é dada na igreja. Porque quando Jesus diz aqui, o que Deus uniu não separe o homem, ele não está falando de casos individuais, ele está falando da instituição do casamento. E talvez a pessoa diga assim, não, mas eu casei na igreja católica, ou eu casei no centro espírita, ou eu casei lá fora em outra religião. Talvez fosse aqui o caso das mulheres. Não, mas eu casei na época que nós frequentávamos o templo pagão. Então eu posso me separar do meu marido? Paulo diz, não. Porque o Senhor falou que o que Deus uniu, não separe o homem. Não pode separar. E o que Deus uniu? É a instituição do casamento. O casamento é uma instituição divina, sagrada. Na hora que um homem e uma mulher, eles se unem para formar uma família, aquilo ali é algo que Deus uniu. É uma instituição divina, é um projeto de Deus. E uma vez que eles se tornaram uma só carne, não pode mais separar. Não tem como você separar uma só carne. A desgraça é muito grande. Então, esse é o primeiro texto. Você também pode ler lá em Mateus capítulo 5. Vai lá para Mateus capítulo 5, verso 31 e 32. É um dos textos clássicos também sobre esse assunto. Olha como é que diz aqui. Mateus 5, 31 e 32. Diz assim: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Palavra do Senhor. O Senhor está dizendo aqui nesse texto que só tem uma coisa que pode quebrar o vínculo conjugal, aquilo que Deus uniu. É o quê? Relação sexual ilícita. É quando há infidelidade no casamento. E aí o que o texto diz, Jesus está dizendo, não sou eu, por favor, não fique com raiva de mim, é Jesus que está dizendo, que se há uma separação por outro motivo que não seja esse, se você repudia sua esposa por outro motivo, ou se você deixou seu marido por outro motivo, e de repente essa pessoa que foi repudiada, ela se casa com outro, está havendo um adultério. Se eu estou casado com alguém que se separou do seu cônjuge, e essa separação não foi de forma legítima, não foi por causa de adultério ou de relações sexuais ilícitas, se eu estou casado com alguém nesse nível, inclusive que é a parte culpada, eu estarei em adultério. Meus irmãos, isso aqui é muito sério, porque esse assunto ele está relativizado nos nossos dias. A coisa está relativizada. Mas Jesus foi taxativo. Casamento é para a vida toda. E Jesus vai colocar uma cláusula de exceção por causa da dureza do coração do homem, que é a questão do adultério. Se houve adultério, se houve infidelidade, dá base para uma separação, mas alguns estudiosos até entendem que não dá base para um segundo casamento, dá para separar. A regra seria perdoar, reconciliar-se. Mas Jesus está dizendo aqui que se você acaba o seu casamento por um motivo que não seja adultério, pode ser qualquer outro motivo, e você casar de novo, você está
em adultério diante de Deus, porque o laço lá de trás não foi desfeito. Não foi desfeito. Mateus 19, olha como é que diz Mateus 19, do 1 ao 12. Aqui eu vou só ler, porque o texto é muito longo, e eu quero só ler para você prestar atenção. Depois em casa estude isso aqui. Mateus 19, 1 ao 12. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, da além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e os experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mais uma vez. Replicou-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Está vendo aqui a coisa como é séria? Se você deixar sua esposa, e não foi porque ela lhe traiu, mas é por outro motivo, e você casar de novo, você está em adultério. Está claro ou precisa legenda? Está muito claro. A coisa é tão séria que veja a reação dos discípulos. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Se a porta é tão estreita desse jeito, se a coisa é tão séria desse jeito, não convém casar. Os discípulos foram espertos. Opa, se eu casar, a única coisa que dá base para uma separação seria a infidelidade, então é melhor a gente pensar direitinho e ver aí a possibilidade de não casar. Aí Jesus diz assim: Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber esta palavra, mas apenas aqueles a quem é dado, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, o admita. Jesus está dizendo: nem todo mundo nasceu para casar. Tem pessoas que têm o dom do celibato. Tem outras pessoas que deveriam pensar direitinho antes de casar, porque antes só do que mal acompanhado. Mas se você casou, meu querido, saiba que o casamento é uma instituição divina, séria, indissolúvel. É para toda a vida. E só tem uma coisa que dá base na visão do nosso Senhor Jesus, e é a palavra absoluta do nosso Senhor, que é a infidelidade do cônjuge. Fora isso, não tem outra coisa. Como eu disse, hoje o negócio está sério, meu irmão, porque o povo já casa pensando em se separar. Já casa dizendo assim: se não der certo, eu separo e eu me divorcio. E qual o problema? E tem pastor que faz o casamento, e quando ele é advogado, ele faz o divórcio e faz o segundo casamento do camarada. E não tenha dúvida que diante de Deus vai pagar um preço. Agora, Jesus está discutindo aqui um assunto muito sério, porque disseram assim: então por que o Senhor mandou Moisés dar carta de divórcio? Ele disse: Moisés, ele não deu uma carta de divórcio, ele permitiu. E ele permitiu o divórcio por causa da dureza do coração. O divórcio não é uma instituição divina, o divórcio é fruto da dureza do coração humano. É porque não existe perdão. Por exemplo, a pessoa caiu, pecou, o caminho é perdoar. Porque não existe muitas vezes perdão, um coração que esteja disposto a perdoar e recomeçar. Moisés permitiu dar carta de divórcio. Se você ler Deuteronômio, por favor, só esse texto aqui para a gente voltar para Coríntios, porque o relógio está andando aqui.
Deuteronômio 24 é a base aqui que eles estão levantando para Jesus. Olha o que o texto diz, Deuteronômio 24. Você precisa estudar esse texto para entender sobre essa questão de casamento e divórcio. Olha como é que diz aqui. 24, do 1 ao 4. Deuteronômio 24, do 1 ao 4. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão, e a despedir de casa, e se ela, saindo de sua casa, foi se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir de sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Qual é o contexto aqui? O que estava acontecendo em Israel? As pessoas estavam se divorciando por qualquer motivo, assim como nos nossos dias. Os caras chegavam, não queria mais saber da esposa, a esposa queimou o café, queimou o feijão, derramou o café no fogão, leite, fez alguma coisa. O cara chegava e dizia: vai embora, miserável, quero mais saber de você não. Aí ela ia. Daqui a pouco ela estava com outro homem. E aí o cara voltou atrás. Então ele ia buscar a mulher dele. Volta. Vamos se unir de novo. Moisés está permitindo uma carta de divórcio. E preste atenção nisso aqui que é fundamental, meus irmãos. Por causa da dureza do coração humano e para a proteção das mulheres. Aqueles que dizem que a Bíblia é machista, que Paulo, que Cristo, que os profetas eram misóginos, machistas, opressores, são analfabetos de pai, mãe e parteira da Escritura. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela dá um valor muito grande às mulheres. Então Moisés deu a carta de divórcio com o seguinte objetivo: você quer se separar da sua mulher, meu querido? Você quer abrir mão do seu casamento? Ok. Você vai dar uma carta de divórcio para ela. Você vai abrir mão dela, você vai dar uma carta. É casado com Débora, não quer mais Débora, ele vai dar uma carta de divórcio para Débora. Aí Débora vai embora, ela está livre para viver a vida dela. Ela vai constituir família com outro camarada. Se amanhã esse cara se arrepender, ele não pode voltar mais para ela, porque ela agora já pertence a outro. Então o que ele está dizendo é, o portão estava aberto, a porteira estava aberta, estava escancarada, e ele estreitou. Moisés não está liberando geral, pelo contrário, Moisés está estreitando a porta, dizendo assim: se você se separar da sua esposa, pense bem no que você está fazendo, porque não tem mais volta. E essa é a posição da Igreja Presbiteriana do Brasil. O Supremo Concílio, agora, em 2018, subiu uma consulta de um presbitério, porque um pastor em uma determinada região, ele se separou da esposa, e aí casou de novo. A esposa dele casou com outra pessoa. Depois, lá na frente, eles se arrependeram e resolveram voltar. Se divorciar lá e voltar. E aí o presbitério consultou o Supremo Concílio. Pode? O Supremo Concílio disse: não pode, baseado em Deuteronômio 24. Então, preste atenção, você se separou da sua esposa, se divorciou dela, você não pode mais voltar àquele casamento, porque profanou, meu irmão. Profanou. Perdeu o brilho do leito conjugal. Então é isso que o Senhor está trabalhando aqui. Voltando para Coríntios. Então Paulo está dizendo: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Não tem conversa de separação para aqueles que são crentes, para aqueles que são servos de Deus. Não se separe do seu marido. É claro que aqui também o homem não se separar da sua mulher. Mas Paulo é um pastor, e Paulo está lidando com a situação de uma igreja, e Paulo sabe que o coração do homem é duro, e que existe sim separação. Paulo não é inocente.
Então, Paulo, mas houve já a separação. Então, como é que fica? Nós já nos separamos. Um casal crente, dois crentes, dois servos de Deus. Aí olha o que Paulo diz. Se, porém, ela vier a separar-se ou a divorciar-se, que não se case ou que se reconcilie com o seu marido. Só tem essas duas opções, meu irmão. Ah, pastor, eu casei aqui na igreja do Pirangi. Depois de 6 meses eu descobri que a menina não é aquela pessoa que eu achava que era. Ok, meu querido, só tem duas coisas para você. Primeiro, a gente orar para Jesus levar você. Porque você disse que era até que a morte separe. Não, mas eu já me separei. Você se separou? Ok, agora tem mais duas coisas. Sabe o que é? Ou você fica solteiro até o final da vida, esperando ela morrer, porque se ela morrer, então está desfeito o laço conjugal, ou busque se reconciliar com ela. É radical, irmão, mas é a palavra de Deus. Dr. Gordon Fee, ele diz que, infelizmente, nos nossos dias, as pessoas estão relativizando o casamento. Pastores, quando leem esse texto, quando leem Mateus 19, Mateus 5, 31, 32, Marcos 10, 9, ficam tentando achar uma brecha para dar um jeito, porque as igrejas estão cheias de pessoas separadas, divorciadas, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto casamento. Mas a palavra de Deus, ela não mudou. A palavra de Deus está dizendo, se vocês se separaram, e não foi por causa de adultério, foi por outro motivo, vocês só têm duas coisas a fazer. Primeiro, ficar solteiro, até que o cônjuge morra. Segundo, orar a Deus e buscar reconciliação. Detalhe, lembra do texto de Deuteronômio? Essa reconciliação é se o outro não constituiu um relacionamento com outra pessoa. Aí a coisa já complica mais, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. Casal crente, olha o que diz. Com o seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. São deveres mútuos. Nem a mulher pode ter a postura de querer se separar do marido, nem o homem, o marido, querer se separar da sua esposa. Não existe isso. Meus irmãos, nós precisamos levantar essa bandeira. O casamento é uma união heterossexual, monogâmica e indissolúvel. É para a vida toda. É até que a morte os separe. Olha como é que diz o verso 39 aqui do capítulo 7. Como é que diz o verso 39 aqui? A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Ou seja, o viúvo, é interessante que na época de Paulo existia muita radicalidade com relação aos viúvos. Os viúvos não podiam casar, eram mal vistos. Para você ter uma ideia, João Crisóstomo, que foi um grande expositor da Bíblia, ele dizia que se um pastor ficasse viúvo e ele casasse de novo, ele tinha que perder o pastorado. Ele não tinha mais moral para ser pastor, para subir no púlpito, porque ele está no segundo casamento. Mas Paulo está dizendo aqui que o viúvo, ele pode casar, uma viúva pode casar, porque o cônjuge morreu. Então está livre dessa lei. Agora, enquanto o cônjuge estiver vivo, um está ligado ao outro. Um está ligado ao outro. Mas aí vem a segunda coisa. Qual é a segunda coisa aqui? Paulo, ok, 2 crentes, 2 servos de Deus. O homem e a mulher são da igreja, são crentes, são servos, salvos em Jesus Cristo, não pode nem pensar em separação. Não se aparte, não se separe, tem que ser até que a morte os separe. Mas Paulo, e no caso de um cônjuge crente com um descrente? Eu posso me separar do meu marido que é descrente, que é pagão, que é idólatra, que bebe cachaça, que é isso, que é aquilo outro? Ou eu posso me separar da minha mulher que não quer ir para a igreja comigo, que não quer saber de Deus, que fuma, que bebe, que faz isso, que faz aquilo. Eu posso fazer isso? Detalhe, meus irmãos, esses casamentos mistos aqui, eles estão acontecendo dentro daquilo que eu falei. Ou seja,
Primeiro, casamento misto era uma coisa condenada no contexto judaico. Os judeus, em muitos momentos, eles foram punidos por Deus por causa de casamentos mistos, de um judeu com um pagão. Casamento misto não é bíblico. Por favor. Tem pastor que faz casamento de crente com incrédulo. Está errado. Não existe união entre luz e trevas, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Então, muitas vezes faz para ficar bem com a família, para ficar bem com o povo, mas não existe união entre luz e trevas. Casamento misto é condenado em toda a palavra de Deus. É só você ler a Bíblia, leia Malaquias, leia os profetas, leia a palavra do Senhor que você vai ver. Agora, no contexto da cidade de Corinto, que é um contexto grego, as pessoas eram já casadas, e o que aconteceu? Irmãos foram evangelizados, um se converteu, o outro não. Então, aqui é um casamento misto, mas porque a providência, de alguma forma, fez com que um dos cônjuges se convertesse. Não é que eles estavam na igreja e fez um namoro evangelístico. Sabe aquele namoro evangelístico? Pastor, geralmente as meninas, pastor, mas não tem homem na igreja. Então, aí eu conheci um namoradinho descrente, e ele é tão bonito, pastor, é um pão. O senhor precisa ver os olhos dele. E depois descobre que o miserável é um pão que o diabo amassou, porque depois que ele casa, ele não deixa ela vir para a igreja, ele vai oprimir ela, ele vai levar ela para o mundo. Então, cuidado com isso. Aqui não é o namoro evangelístico. Aqui é uma pessoa lá do mundo que se converteu e o cônjuge não. E a pergunta é, eu posso me separar? Olha o que Paulo diz. Versículo 12 até o 16. Aos mais, ou seja, agora ele não está falando com os casais crentes, agora ele está falando com aquele outro grupo da igreja que um cônjuge era crente e o outro não. Aos mais digo eu, não o Senhor. E aqui tem uma polêmica muito grande, porque alguns dizem assim, então, pastor, aqui é a opinião de Paulo, né? E não precisa seguir. Porque quando Paulo diz assim, digo eu, então Paulo estaria relativizando o que ele está dizendo? Não, lembre-se, Paulo é um apóstolo, Paulo é inspirado pelo Espírito Santo, e quando Paulo está dizendo assim, digo eu, não o Senhor, é porque quanto a este assunto, Jesus não falou. Ele não tem um versículo, ele não tem um ensino de Jesus sobre esse ponto. Por quê? Porque Jesus está falando num contexto judaico. Jesus está falando num contexto em que os casamentos mistos já estavam praticamente extintos. Então, Jesus não falou sobre isso. Mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, e ele diz, eu tenho o Espírito Santo, ele vai dizer aqui, eu estou dizendo para vocês o seguinte, o que ele está dizendo? Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixa o marido. Qual era o ponto aqui que talvez vinha na carta? Paulo, meu marido é pagão, meu marido é idólatra, e eu agora sou crente, sou uma serva de Deus, e eu não posso ir para a cama com um homem desse. Como é que eu vou para a igreja? Quando chegar em casa, eu vou me relacionar com um homem desse. Eu posso me separar? Paulo está dizendo, não. Com um detalhe, o seu marido incrédulo, ele consente em viver com você? Sim. Ele não tem nenhum problema de viver comigo pelo fato de eu ser crente. A sua esposa incrédula, ela consente em viver com você? Você é crente, você é um servo de Deus, sua mulher não é. Mas ela consente em viver com você, ela não está fazendo você abrir mão de sua fé, ela consente. Sim, você não pode se separar. Porque o casamento está acima até mesmo da questão religiosa. O casamento é a primeira instituição divina. A família está acima de qualquer coisa. Então você pode ser crente e o Senhor, quando lhe chamou, você era casado com uma pessoa pagã. E aquela pessoa é pagã e ela vai viver o resto da vida sendo pagã.
se o Senhor não tiver misericórdia, converter. Mas você não pode se separar dela, porque o casamento é uma instituição divina. Ela consente estar com você. Oh, meus irmãos, isso aqui é tão sério. Eu já tive que aconselhar pessoas oriundas de movimentos pentecostais, e eu não estou aqui recriminando os pentecostais, eu amo os meus irmãos pentecostais, mas pessoas que, por causa de meninice, contrariam a palavra de Deus. Sabe aquela história da profeta? Servo meu, a mulher que tu tens ainda não é a tua o Senhor ainda vai mandar. E geralmente, quando a profeta faz isso, ela é a mulher que o Senhor está mandando, ela está se oferecendo. O cara é casado há 20 anos, e aí chega uma profetisa e diz assim: essa que você tem ainda não é a tua esposa. A pergunta é: esse espírito que está falando na boca dela é o Espírito Santo? Não, porque o Espírito Santo disse aqui por meio de Paulo que não precisa separar. Então o Espírito Santo não pode se contradizer. Ah, pastor, mas é uma mulher de Deus, uma mulher consagrada, uma mulher de oração, que se levantou no meio da igreja e disse para o irmão ou para a irmã que se separasse. É do diabo, é de Satanás. Porque a palavra de Deus não pode se contradizer, não pode. Mas, meus irmãos, o que tem de escândalos nas igrejas por causa de profetas, de profetisas, que chega para casais e diz assim: olha, o marido que você tem não é teu, a mulher que você tem não é tua, o Senhor ainda está preparando uma varoa para você, e daqui a pouco está destruindo os casamentos. Até na igreja presbiteriana tem alguns sendo iludidos por isso. Cuidado, meu irmão. Nós estamos comemorando a reforma, sola escritura. Somente a Escritura é a única regra de fé e prática do cristão. Não é profetiza A, profetiza B, por mais espiritual que ela seja. Paulo está dizendo: se a sua esposa, se o seu esposo consente em viver com você, fique, não pode se separar, não tem essa desculpa. Não entre por esse caminho. Ah, mas foi a profeta que falou. A profeta é do Satanás, usada pelo inimigo. Porque o Espírito Santo de Deus não pode ir de encontro à palavra que Ele mesmo revelou. Não pode ir. Mas eu sei o que eu estou dizendo. Há muita separação nas igrejas por causa de profeta maligna. Satanás usando a boca de pessoas que têm a confiança dos membros e que fica manipulando e destruindo famílias, casamentos, lares. Destruindo. Paulo está dizendo: e a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixa o marido. Aí ele vai dar uma razão. Qual é a razão? Porque talvez a questão seria o seguinte: Paulo, mas se o meu marido é descrente, ele é impuro, como você falou do capítulo 6 e do capítulo 5, então eu vou me tornar impura? Ele não é santo, eu sou santa. Ela não é santa, não é pura, eu sou santo, eu sou um servo de Deus, um homem de Deus. Mas a minha esposa não é. Então, se eu me deitar com ela, eu vou estar sendo infectado? Eu vou estar me tornando impuro? Meus irmãos, a dúvida era legítima. Porque Paulo disse que se você se deita com uma prostituta, você se torna um só corpo com ela e você está pecando. Então a questão é: se o meu cônjuge não é de Deus e eu estou casado com ele, eu me deito com ele, será que eu vou deixar de ser santo? Eu vou ficar impuro? Olha o que Paulo diz agora. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Olha qual é o ponto aqui. A outra dúvida que talvez estava lá na carta era o seguinte: Paulo, e os nossos filhos? Como é que ficam os nossos filhos? Eu agora que sou um servo de Deus, uma serva de Deus, eu vou ter relações com um pagão, com um idólatra, com um ímpio. E a criança que vai nascer dessa relação, como é que vai ficar? Aí Paulo está dizendo aqui: olha, o marido incrédulo, ele é santificado pelo convívio da esposa crente.
e a esposa incrédula é santificada pelo convívio com o marido crente. De outra sorte, os seus filhos seriam impuros, mas agora eles são santos, eles são puros, eles são do Senhor. É claro que esse texto aqui é um texto polêmico, porque o que será que Paulo está dizendo aqui? Será que Paulo está dizendo que o marido descrente ele é salvo só porque ele é casado com uma crente? Ou que a mulher crente ela é salva só porque está casada com um crente? Quando Jesus voltar para buscar a igreja, os dois estão deitadinhos na cama, Jesus vai levar os dois porque a mulher está sendo santificada e salva pelo marido crente. Não é isso que ele está dizendo. A prova, ele termina o verso 16 dizendo assim: mulher, como é que você sabe se vai salvar seu marido? Então ele não é salvo. A ideia, pelo menos que eu acho que é mais coerente, que explica esse texto, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: sabe por que você que é casado com um incrédulo não pode se separar? E não se preocupe com a questão da impureza? Porque a impureza dele não pega em você. Agora, a sua vida de santidade vai influenciar a vida dele. Você não se torna impuro, mas ele vai ter na vida dele os efeitos da pureza e da santidade na sua vida, ao ponto dele também ser santificado, ser abençoado, ter a bênção de Deus na vida dele. O que Paulo está dizendo é que um homem crente, mesmo que ele seja casado com uma mulher descrente, porque ele é um homem de oração, um homem de Deus, um homem da palavra, o lar dele vai ser abençoado e a sua esposa também vai ser abençoada, mesmo não sendo salva, porque aquele homem vai influenciar a sua vida e porque a bênção de Deus está na sua vida, também vai chegar na vida da sua esposa ou do seu esposo. Está dando para os irmãos entender? Então, o marido incrédulo, ele é santificado, ele recebe os benefícios de Deus por causa do crente. E a gente sabe disso, meu irmão. Um homem que tem uma mulher crente, mesmo ele sendo incrédulo, quando a mulher é uma serva de Deus, e nós temos alguns exemplos aqui na igreja, ele, indiretamente, ele é abençoado, ele tem portas abertas na vida dele, o lar dele desfruta da graça de Deus por causa da mulher. Por causa da mulher. Nós temos um exemplo aqui na igreja de uma irmã que orou 4 anos pelo marido. E ela disse assim: eu só vou me batizar e batizar meus filhos quando o Senhor salvar meu marido. O marido passou 4 anos sendo abençoado por causa das orações dela, do testemunho dela, da vida dela, e hoje ele é um servo de Deus. Hoje ele é um servo de Deus. Paulo está dizendo que o cônjuge incrédulo, ele vai ser santificado no sentido de receber essas bênçãos divinas, mesmo não sendo salvo. Alguns estudiosos citam o exemplo de José na casa de Potifar. É claro que não tem aqui a ver com relação conjugal, mas um crente, num ambiente de incrédulos, ele abençoou aquela casa. Agora imagine um casal que um dos cônjuges é crente, o quanto ele vai abençoar a vida do outro. É claro que a gente está falando de crente verdadeiro. Crente realmente que tem uma vida consagrada do Senhor, ele vai abençoar. Principalmente na questão das irmãs. Pedro diz que a mulher de Deus, ela ganha o seu marido sem palavras, mediante condigno proceder, mediante as suas obras. A mulher de Deus, a mulher verdadeira, o marido é incrédulo, é um pilantra, mas ele, além de ser abençoado, ele está sendo evangelizado, não porque ela fica no pé do ouvido dele: olha, você vai para o inferno se você não aceitar Jesus, se você não for para a igreja comigo, eu vou me separar de você, e não sei o quê, e fica. Não faça isso. Mas comece a mudar a sua vida, comece a pregar o evangelho com a sua vida, para você ver a diferença que vai fazer no seu lar e na vida daquele cara. Vai chegar um dia que aquele cara vai dizer assim: rapaz, eu sou tão ruim para essa mulher, e essa mulher realmente mudou. Ela hoje é uma nova criatura, é uma nova pessoa. E aí Deus vai começar a fazer a obra. Eu não estou dizendo que Ele vai fazer em todos, mas existem casos em que, por causa do testemunho da mulher ou do homem, o incrédulo vem
Então, é isso que Paulo está dizendo aqui, não entenda como salvação. E os filhos também. Os filhos, mesmo dentro de um lar que só um é crente, eles vão ser abençoados, eles são puros. Porque aquele que é crente vai influenciar. Ele vai pregar a palavra, ele vai querer levar para a igreja, ele vai querer caminhar para a casa do Senhor. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui para a gente caminhar para a conclusão. Lembre-se que eu estou falando aqui de um contexto onde os dois estavam no mundo, um se converteu, veio para a igreja. Então, esse casamento misto é apoiado aqui por Paulo, dizendo não se separe. Mas você sabia que, por exemplo, uma coisa comum que está acontecendo hoje, e eu sei no que eu estou falando aqui, um crente casa com um católico. É um casamento misto. Não tenha dúvida que é um casamento misto. O catolicismo é pagão. Nós cremos nisso, ou então nós não cremos na reforma. Mas o crente casa com um católico. Primeiro, esse casamento, a própria igreja católica, ela recrimina. Se você lê o catecismo católico, precisa de uma autorização do bispo da região para que o padre vá lá e dê uma bênção. Não é nem casamento legítimo. É uma bênção matrimonial. E para isso acontecer, para o bispo dar autorização, está no catecismo católico, literalmente, o cônjuge evangélico ou de outra religião, ele tem que jurar que não vai evangelizar os filhos, mas que os filhos vão ser educados pela parte católica no catolicismo. Aí eu pergunto, como é que nós podemos aceitar uma coisa dessa? Como é que um pastor em sã consciência, ele pode subir no altar junto com um padre para fazer um casamento, fantasia, sabendo que na teologia católica, aquilo está dizendo que os filhos que vão nascer daquela relação não podem ser evangelizados. Eles têm que ser levados para a igreja católica. E nesse sentido, meus irmãos, os católicos estão coerentes. Eu não estou dizendo aqui que eles estão errados nesse ponto, não. Eles estão coerentes. Nós é que estamos perdendo a nossa coerência. Nós é que estamos abrindo mão das verdades, dos princípios da fé. Nós é que estamos abrindo mão. Como eu disse, conheceu um namoradinho legal e aí fizeram um trato. No domingo eu vou para o culto com você e no outro domingo a gente vai para a missa, ou vai para o candomblé, ou vai para isso, ou vai para aquilo outro. E quando os meninos nascerem, vão para onde? Como é que vai ficar a educação das crianças? Me diga aí, como é que vai ficar? Quem é pai aqui ou mãe e que tem o cônjuge descrente ou a família descrente sabe o quanto é difícil trazer as crianças para a igreja, quando um dos cônjuges não são crentes. Porque você traz a criança para cá, você educa de um jeito, quando chega lá, a outra parte educa de outro. Avô e avó, muitas vezes, quer trazer os netos para a igreja, mas os filhos não são crentes. E a gente sabe o preço que paga. Então, cuidado com isso. Não negocie a palavra de Deus. Paulo está falando aqui em outro contexto, completamente diferente. Concluindo, olha o que Paulo diz aqui. Então, ele falou sobre o casamento. Ele está dizendo que não pode haver separação no casamento, ou seja, ele está falando sobre divórcio, que o divórcio não é uma instituição divina, o divórcio é fruto da dureza do coração, é uma permissão de Deus para proteger a mulher no contexto judaico, e ele vai abrir aqui outra cláusula, porque Jesus deixou uma cláusula, que era a questão do adultério, e Paulo vai deixar outra cláusula para um divórcio, uma separação, e eu concluo aqui. Olha como é que ele diz aqui. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Qual é o ponto aqui, meus irmãos? Presta atenção ao texto, porque é palavra de Deus. Paulo vai colocar para nós um princípio. Qual é o princípio? O divórcio, a separação, nunca parte do crente. Nunca vai partir do crente. Não pode partir do crente. O crente não é a favor do divórcio. Sabe o que diz Malaquias? Deus odeia o divórcio. Está lá claramente no livro do profeta Malaquias.
Então, Paulo está sendo coerente. Não é o crente que vai pedir o divórcio, a separação. O crente, ele vai manter o casamento, mesmo o outro sendo incrédulo, mesmo o outro sendo pagão, mesmo o outro não sendo da mesma fé. Agora, o que Paulo vai dizer aqui é uma exceção. E nesse capítulo, como eu disse pela manhã, Paulo é um pastor. Ele dá o princípio, ele explica e depois ele abre uma exceção, ele faz uma concessão, não do princípio, mas tendo em vista a realidade da igreja. Ele sabe que a realidade da igreja, uma coisa é o ideal, outra coisa é a realidade. Então, olha o que ele diz. Mas, se o descrente, não é o crente, é o descrente. Se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. O que poderia acontecer aqui? A mulher se converteu. Aí, chegou em casa, o marido disse, olha, se você continuar sendo crente, eu vou me divorciar de você. O que ela tem que dizer? Meu filho, eu lhe amo, como uma serva de Deus, eu não abro mão do meu casamento, mas eu também não abro mão da minha fé. A decisão é sua. Aí ele quer apartar-se, ele quer divorciar-se. Partiu dele, não de você. Partiu dele. Porque o crente, ele não é a favor do divórcio e ele não é a parte que dá início ao divórcio. Está claro isso aqui, meus irmãos? Na palavra de Deus. É muito claro. O problema é aquilo que o Dr. Gordon Fee diz. Os pastores, os exegetas, os pregadores, o texto é claro como a luz do dia, mas eles ficam tentando arrumar alguma coisa para ficar bem na fita. Mas o texto é claro. O crente não pede divórcio. Agora, se o descrente quer apartar-se, então, meu irmão, você não é chamado à escravidão. Você, e esse texto aqui é muito polêmico, os exegetas se dividem, porque é o seguinte, ok, o incrédulo, ele não quer mais ficar comigo. Eu me converti e ele não quer mais. Talvez foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Lembra que eu falei de manhã? Paulo ou era viúvo, ou Paulo foi abandonado pela mulher quando ele se converteu. A mulher dele não quis mais saber dele, provavelmente. Não se sabe. Mas pode acontecer. O homem é crente e a mulher diz, se você for com esse negócio de crente, não quero mais você. Porque meu negócio é balada, eu gosto do carnatal, eu gosto de um barzinho final de semana, e você agora é crente, então não dá certo caminhar junto. É ela que está propondo, é ela que está saindo. Ou então, vice-versa. Pode acontecer hoje e acontece. Agora, geralmente, quando acontece nos nossos dias, sabe o que a realidade mostra? Nas nossas igrejas, o cônjuge incrédulo, quando ele bota uma condição dessa, o crente vai atrás. Olha, se você for para a igreja, eu não quero mais saber de você, então não vou mais para a igreja, não. Não quero mais saber da igreja, não. E tem uma desculpa, né? E tem uma desculpa. Agora, Paulo diz aqui, vocês, em tais casos, não ficam sujeitos à servidão, nem o irmão, nem a irmã, Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido, ou como sabe, ó marido, se salvarás a tua mulher? Como eu disse, esse texto é polêmico. Por quê? Alguns intérpretes, ele diz o seguinte, quando Paulo está dizendo aqui, que você não fica sujeito à escravidão, à servidão, à prisão daquele casamento, não necessariamente Paulo estaria dizendo que você agora, porque o cônjuge incrédulo se separou de você, então agora você vai estar livre para casar de novo. Existe uma discussão muito grande. O que alguns estudiosos dizem é o seguinte, o incrédulo chegou e disse, não quero mais você, não quero mais saber de você. Ok, você não está debaixo dessa escravidão de ficar no casamento. E você não deve estar brigando por isso, porque Deus tem chamado à paz. Mas isso não significa dizer que você vai poder casar de novo enquanto aquele outro estiver vivo. Essa é uma linha. E aí, a ideia é que essa mulher que foi rejeitada, ou esse homem que foi rejeitado, vai ficar orando, é aqueles que veem pelo lado positivo, vai ficar orando para que Deus quebre aquele coração. Porque Deus tem chamado à paz.
Deus chamou a paz, Deus não chamou para o litígio. Então a ideia seria, mesmo que o cônjuge incrédulo abandone você, você vai orar para Deus converter ele, salvar a vida dele, e ele se arrepender daquilo e restituir a família. Tem casos que acontece isso. Se você pegar a linguagem de hoje e outras versões, você vai ver que eles colocam essas perguntas do final no aspecto positivo. Qual é a ideia? Por isso que eu disse que é difícil interpretar esse texto. É muito delicado. Porque se eu entender do lado positivo, as perguntas do verso 16 seriam o seguinte: pois, como é que você sabe, mulher, que não vai salvar o teu marido? Ou que não vai salvar a sua esposa? Ou seja, mesmo que o seu marido, de repente, o incrédulo, ele está endemoniado, ele está revoltado, ele está pedindo divórcio, ele não quer saber do casamento, ok, você não deve ficar dentro de casa com ele e brigar, porque isso pode trazer um problema maior. Mas você saiu, foi ele que decidiu e você saiu. Isso não daria liberdade para você constituir outro casamento. Pelo contrário, você iria orar por ele, pois como é que você sabe que Deus não pode salvar ele? Se você pegar a linguagem de hoje, está exatamente assim. Eu não sei se Débora está com ela aí, mas a linguagem de hoje diz exatamente isso. E outras versões. A outra ideia, que é a mais presente nos nossos dias, principalmente entre os intérpretes reformados presbiterianos, é essa aqui negativa. Qual é a ideia? O cara quer se separar e a mulher quer insistir, ou então vice-versa. Ele diz: meu irmão, você não foi chamado à escravidão, não. Deus chamou você à paz, acabe com essa contenda. Ele quer se separar, não partiu de você, deixe ir embora. Pois como você sabe que vai salvar o seu marido, ou como é que você sabe se vai salvar a sua esposa? Há as duas possibilidades. A ideia aqui é aquela: tem mulher que está apanhando do marido, está sofrendo, está quase indo a óbito, e ela dizendo assim: não, mas eu recebi uma palavra na igreja, a profeta falou que Deus vai salvar meu marido. Como é que você sabe disso, minha querida? Como é que você pode garantir isso? E aí a coitada está esperando 30 anos, o marido já chutou ela de casa, já botou outra na cara dela, já fez. Há poucos dias eu recebi uma pergunta nesse sentido. A mulher não quer mais saber do homem. Até outro já botou na cara dele. Mas o cara gosta tanto dela que diz assim: eu quero o meu casamento, eu quero continuar. E achando que ela vai se transformar. Como você pode garantir isso? Você vai ficar preso, escravo dessa pessoa o resto da vida, mesmo ela provando tudo ao contrário, você vai ficar preso. Cuidado com isso. Eu termino com algumas aplicações para mim e para a sua vida. Em primeiro lugar, o que esse texto está dizendo para nós, meus irmãos, é que casamento é coisa séria. Casamento é coisa séria. Se você decidiu casar, você tem que casar consciente de que você está casando até que a morte o separe. Não case com essa ideia de se separar. Ah, pastor, mas eu casei e depois eu descobri que não era bem aquilo, incompatibilidade de gêneros, não sei o quê. Ela é meio ranzinza, ela, quando acorda de manhã, o cabelo dela toma conta do quarto todinho. O senhor precisa ver, ele ronca, ele solta pum debaixo do lençol, tem mau hálito, tem não sei o quê, e eu não aguento mais, vamos separar. Não pode. Não pode. Não pode. Só existem duas cláusulas que a nossa igreja defende, baseado nesse texto e no texto de Mateus, que pode dar legitimidade para a separação. E nós que somos presbiterianos, que defendemos a confissão, que temos a confissão de fé como fiel exposição de doutrina, dizemos o seguinte: se o divórcio é legítimo, o segundo casamento seria legítimo para a parte inocente. Isso está textualmente na nossa confissão de fé. Ou seja, um casal da nossa igreja, são casados, servos de Deus. De repente, um dos cônjuges, o homem ou a mulher, adulterou. Aí, o que deve ser feito? Em primeiro lugar, motivar o perdão, a reconciliação, juntar os cacos. É difícil, mas pode acontecer. Segunda coisa, não teve como reconciliar, vai se separar. Ok. A
parte inocente, ela pode, segundo a nossa confissão de fé, ela pode reconstruir a sua vida, ela pode casar de novo. A parte culpada, não. É isso que diz a nossa confissão de fé. Se tem pastor, presbítero, diácono, irmão fazendo diferente, é problema dele, mas a nossa confissão de fé diz que não. A parte culpada, nunca mais ela pode casar. Nunca mais. A outra coisa seria o abandono, ou seja, já baseado aqui em 1 Coríntios. O irmão é crente, é um servo de Deus, a mulher é descrente e abandonou. Ou então, e aí já é uma inferência que eu não sei se está correto, é o seguinte, os dois são crentes, mas aí um dos cônjuges resolveu abandonar e abrir mão do casamento. Não foi adultério, não foi outra coisa, mas resolveu abandonar. É um abandono radical. Então, o que acontece na igreja presbiteriana? O conselho vai chamar esse casal, vai avaliar caso a caso, com muito cuidado, com muito carinho, e aí ele vai chegar à conclusão o seguinte, que aquela parte que abandonou, ela fez aquilo porque ela é incrédula. Eu vou ter que considerar aquele irmão, entre aspas, ou aquela irmã, membro da igreja que abandonou o cônjuge, como incrédulo. E aí ele vai ser excluído da igreja, porque ele é tido como incrédulo, e vai dar base para a parte que foi fiel, que quer continuar o casamento, casar de novo. Nós temos alguns casos aqui da nossa igreja que estão caminhando para a exclusão. Caminhando para a exclusão, porque estão exatamente neste pé. Então, deu para os irmãos entenderem? Só existem esses dois modelos, essas duas causas. Mas, como eu disse, casamento é coisa séria. Vai casar, meu irmão? As meninas, os jovens, vai casar? Avalie direitinho, pense direitinho, veja se você tem o dom, veja quem é a pessoa, veja se é um homem de Deus, se é uma mulher de Deus, para você não fazer besteira. Segundo, você casou, meu irmão, agora lute pelo seu casamento. Lute pelo seu casamento. Ore a Deus, caminhe. Todo casamento tem problema. No dia que você vê um casamento imperfeito demais, pode desconfiar. Todo casal tem problema, todo casal tem discussão, todo casal tem dificuldade. Todo casal. Mas isso não dá motivo para separação. É preciso orar, é preciso buscar a graça de Deus, a misericórdia de Deus e caminhar junto até que a morte o separe. Ou então, você quer separar? Uma oração maravilhosa. Vem cá, Senhor, leva teu servo, leva a tua serva, porque ele jurou aqui que era até que a morte os separe. Então, eu tenho feito isso aqui nos aconselhamentos que eu tenho feito com os casais. Meu irmão, você vai casar? Já olhou direitinho a mercadoria? Já prestou atenção? Já viu que, pastor, é uma gatinha. Um dia desse eu disse aqui, é uma gatinha. Eu disse, deixa a gatinha botar as unhas de fora que você vai ver a gatinha. Vai ter um dia que a gatinha vai acordar assim, meio atravessada. Pastor, ele é um pão. Vai ter um dia que o pão está murcho. Vai ter um dia que o pão está complicado. Pastor, eu quero me separar. Tenha vergonha. Lembre-se do voto que você fez diante de Deus. Você não fez diante de homens, você fez diante de Deus. Essa história de casa separa, casa separa, casa separa, tem que ser extirpado da igreja. Tem que ser extirpado da igreja. Eu tenho pago um preço por isso, irmãos. Da outra vez que eu preguei essa série aqui na igreja de Mateus 19, muitos irmãos aqui da própria igreja me criticaram, falaram mal de mim, me expuseram aí para as outras pessoas, da nossa igreja, não estou dizendo lá de fora não, daqui da nossa igreja. Por quê? Porque foram acostumados com o evangelho água com açúcar e querem relativizar a palavra de Deus. Mas enquanto eu for pastor dessa igreja, eu queria dizer que o divórcio é do diabo e que o casamento é de Deus. É de Deus. E nós vamos lutar pelo casamento. Não vamos estar aqui aprovando divórcio. É o casamento. Mas em último lugar, eu sei que tem muitas pessoas aqui, talvez me assistindo, que estão na condição de um segundo ou um terceiro casamento. E talvez após essa mensagem diga, pastor, agora eu estou frito. O que eu faço? Primeiro, você não pode se separar para voltar para sua esposa ou para o seu marido. Lembra do texto de Deuteronômio 24? Então, você não tinha conhecimento, não tinha a informação. Segundo, eu aconselho você, fique do jeito que está.
Eu estou seguindo aqui a linha de alguns teólogos, como John Piper e outros. Não mexa mais nisso. Mantenha-se agora do jeito que você está. Seja fiel a esse cônjuge e tal. Fique na mão de Deus. Você está na mão de Deus. Preste atenção, não estou abrindo brecha para o pecado. Não estou dizendo que você que não está nisso, entre. Eu estou dizendo que tem pessoas que, por não ter a informação, por não saber, eram ignorantes, de repente caíram. E agora o cara vai se separar da segunda mulher, já com filho, com isso, com aquilo outro. Fique na mão de Deus. Deus sabe todas as coisas. Agora, eu como pastor, como líder da igreja, se depender de mim, o que eu diria para você é o seguinte: meu irmão, você vai ficar no banco, porque você não tem a condição de estar à frente de um cargo na igreja. Então, fica na mão de Deus, espera que o Senhor é quem sabe todas as coisas, Ele é quem julga todas as coisas. Irmãos, Deus não nos chamou para ser juiz de ninguém. Vamos cuidar da nossa vida e deixar o outro nas mãos de Deus. Deus é quem vai cuidar. Agora, como igreja, eu preciso zelar pela igreja, porque isso gera discípulos. Se eu boto presbíteros divorciados no púlpito, que está no segundo, no terceiro casamento, daqui a pouco eu vou ter uma igreja cheia de divorciados. Se eu boto um pastor que está no terceiro casamento no púlpito, daqui a pouco as ovelhas vão estar igual a ele. E é isso que está acontecendo no nosso país. Eu sei o quanto esse tema é delicado. Eu sei que eu estou aqui na navalha, mas eu quero cair nas mãos do Senhor. Eu posso até pecar e posso até ter errado na exposição, mas Deus sabe que eu estou procurando ser fiel à sua palavra. Vamos ficar de pé? Nós vamos cantar um cântico e tomar a ceia do Senhor. Vamos cantar aquele cântico de novo, Renato? Minha casa será uma casa de bênção.